Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem gosta aí de ser convidado para uma festa, para um banquete? Glorifica o Senhor aí por isso. Quem foi que estava aqui na virada do ano? Que coisa maravilhosa, hein? Imagine, irmãos, como vai ser o banquete do céu. Se o da terra está sendo bom, imagine o do céu. E hoje eu quero falar sobre banquete. Abram sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 15. Lucas 14, verso 15. Amém? Glória a Deus. O calor que estava fazendo não poderia ser outra coisa, não ser uma chuva abençoada dessa, né? Mas mesmo assim ainda está calor. Glória a Deus por isso. Teve lado do climatizador? Aqui, ó. Aumenta lá para mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se tem algo que Deus ama, é que os irmãos andem em unidade e comunhão. Porque quando a comunhão existe, a gente vê o fluir de Deus em todas as coisas. Não precisa a gente se esforçar muito, não precisa a gente querer fazer algo sobrenatural. Nós vemos o agir de Deus nas pequenas e nos pequenos detalhes, nas coisas mínimas, a qual nós colocamos e apresentamos na mão do Senhor. Eu estou aqui nesse ministério há 17 anos, vou fazer 18 anos agora, em março. Não, agora em fevereiro, início de março, que eu me converti. Para a honra e glória de Deus, não é que as outras foram ruins, foram maravilhosas, mas eu nunca passei uma virada de ano tão abençoada como essa. Só faltou uma coisinha a mais, que nossos pastores não estavam aqui, nossos pastores presidentes, nosso pastor Duval também não se encontravam, mas Deus sabe de todas as coisas e eles estavam no nosso coração. Mas foi algo sobrenatural, porque nós buscamos fazer a vontade de Deus. Não foi nada de outro mundo, foi uma comida típica da região, um churrascozinho, a qual todo mundo ficou encarregado de algo. Alguém abraçou verdadeiramente, não só de falar que ia fazer, mas também no seu coração a vontade estava de fazer. Por isso que as coisas estavam tão deliciosas, tudo perfeito e tudo a mil maravilha. Porque a gente às vezes tem um problema no nosso coração, que a gente às vezes não quer dizer não para alguém, e quer fazer as coisas simplesmente para dizer que é bonzinho, simplesmente para agradar alguém, para falar para alguém: nossa, como fulano é gente boa, nunca me diz um não. Mas dentro do coração não está dessa forma. Você pode até fazer, mas não vai fluir conforme o Espírito Santo de Deus requer. E por isso que fluiu tão bem essa virada de ano. Foi algo sobrenatural. O culto foi uma bênção, os louvores, a palavra, tudo foi colocado de acordo com os testemunhos, a qual o Senhor falou grandemente ao nosso coração. É algo que vai ficar marcado na nossa mente, algo que a gente ano que vem vamos fazer melhor. Quem crê? Amém? Eu creio. E nesse momento eu quero trazer uma parábola que fala sobre banquete, que vai falar ao nosso coração sobre o banquete a qual o Senhor Jesus quis apresentar aos homens, mas ele estava falando do banquete celestial. Hoje os guerreiros que chegaram aqui, pode colocar o nome de você de guerreiro, que enfrentou a chuva. Também não vou dizer que os outros não são, que a gente não sabe a necessidade de cada um, que a gente sabe a dificuldade que é para vir de ônibus, ou então às vezes de moto, não tem como vir nessa época chuvosa. E aqueles que estão nos assistindo, eu tenho certeza que tem muitos hoje nos assistindo, e eu creio que Deus vai falar grandemente a cada coração essa noite, amém? Quem crê aí, dá um glória a Deus. Lucas 14, verso 15 diz assim, eu quero ler nessa versão, que eu acho ela
a NVI, eu acho muito explicativa. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes, diga felizes, os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Felizes os que irão sentar-se à mesa do reino, no reino de Deus. Deixa eu ver se a outra versão aqui é igual. Ora, feliz será aquele que partilhar do pão do banquete do reino de Deus. Verso 16. Então Jesus disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Não vai preparar ainda, já está tudo pronto. Não vai precisar fazer ainda, não vai precisar ainda planejar. Diga assim: está tudo pronto. Quando chegou 18, mas eles um por um começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio isso me lembra alguém, e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. 19, outro disse: comprei 5 juntas de boi, e preciso ver se trabalham bem. Oh Deus, peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar, e por isso não posso ir. O emprego só dura aquele dia, pelo jeito. O casamento só vai durar aquele dia. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os cojos. 22. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Diga cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Irmãos, é algo muito forte que essa parábola fala ao nosso coração. Aqui, quando o Senhor Jesus ele apresenta essas vidas, pelo o que falam aqui, ele estava falando aos fariseus e publicanos, aos fariseus da época. E muitos daqueles com a qual ele falavam, zombavam dele, simplesmente não estava nem aí para ele. E ele simplesmente falou: já que aqueles a qual tem o entendimento não quer, chame aqueles a qual está lá fora, que venham entrar. Porque o desejo do coração do Senhor Jesus é que a casa esteja cheia. É algo que a gente temos que nos analisar todo dia, porque o Senhor, Ele requer de nós todo dia, que nós venhamos dar primícias a Ele, que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que às vezes fazemos ou deixamos de fazer, mas pensamos. Mas Ele requer que o nosso coração venha estar arrependido. Esse convite a qual o Senhor Jesus fala, todo dia nós recebemos eles para estar na presença dEle. Todo dia Ele está do nosso lado. Ei, cadê aquele tempo a sós comigo? Ei, cadê aquele tempo precioso de ir ao templo juntamente com a igreja a qual o Senhor constituiu na sua vida, para você estar junto em comunhão com seus irmãos? Ei, cadê aquela mensagem que você está pensando e não manda para alguém? Ei, cadê aquela ligação que talvez você fala: eu vou ligar para fulano, e cai no esquecimento? Ei, cadê aquele link que você poderia mandar da igreja para aquela pessoa para assistir o culto ao vivo, e muitas vezes a gente só lembra de se arrumar e vir para a igreja? Eu estou falando de mim, meu irmão. Isso tudo é comigo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo numa época a qual o que mais nos empata, o que mais nos impede
de buscar o reino de Deus, de falar do reino de Deus, de ir atrás de vidas, de fazer a vontade do Pai, chama-se ocupações. Em todos os sentidos, ocupações em tudo. A gente quer ser morador do céu, mas vivemos planejando só as coisas terrestres. A gente quer um dia estar no banquete juntamente com Deus, mas a gente só fica fazendo comida que vai sustentar o nosso bucho. E esquecemos às vezes de buscar a palavra, de se alimentar da palavra, de beber da água da vida, de beber da água da fonte, de comer da comida celestial, a qual não deixa a gente com fome nem com sede, e ficamos vivendo os nossos planos, a nossa vida, a nossa correria, e depois, o que sobrar, nós vamos orar. O que sobrar, se Deus me der força, eu vou hoje à igreja. Se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer isso por Deus. E a gente fica nessa barganha. Se Deus restaurar a minha vida assim, eu vou ser fiel. Pense numa pessoa que vai ser fiel a Deus. E a gente fica tipo negociando com Deus. Se o Senhor me der, eu faço alguma coisa. Mas se o Senhor não me der, eu simplesmente vou ficar birrada, com raiva. Não vou falar nada para ninguém, vou sair da igreja. Não vou mais querer saber dessa vida de crente. Eu não quero mais saber do Espírito Santo. Isso é só balela. E começa a deixar Satanás plantar isso no seu coração. E isso vai virar uma semente que vai crescer uma árvore maldita, uma erva daninha, a qual vai lhe roubar da presença de Deus. Por isso que nós temos que vigiar. O convite aqui Jesus estendeu primeiramente aos sábios, aos intelectuais, aos que ele poderiam falar assim, esses aqui, se eles aceitarem, eles vão arrastar a multidão. Mas eles simplesmente negligenciaram e disseram, não, eu comprei um sítio, comprei uma fazenda, isso atrapalhava a minha vida, e eu achando que era bênção de Deus. Até que veio a Covid para Deus trazer a consciência que não era aquilo que Ele queria para mim. Tem coisas, irmãos, que não é para você, mas tem coisas que vai ser para alguém. Tem coisas que Deus requer que seja para alguém, mas para você não, porque aparentemente pode ser bênção, mas no final de tudo vira maldição na sua vida, vira ocupações, vira problema, vira dificuldade, vira coisas que você às vezes vai perder tempo lá fazendo, em vez de estar fazendo algo para Deus. Eu quero aqui trazer alguns tópicos que eu achei muito interessante. Jesus, ele estava num banquete, ele estava num lugar a qual ele estava ali cercado de pessoas, e ele deu esse exemplo. No verso 15 ele diz assim: ao ouvir isso, o homem falando para Jesus, um dos que estavam à mesa com Jesus, foi tocado, né, irmãos? Disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Quantas vezes nós estamos aqui, sentamos à mesa, comemos do banquete, mas não damos o devido valor ao banquete, não damos a devida atenção. A gente não dá, às vezes, o nosso próprio privilégio de estarmos banqueteando com o Senhor. Toda terça, domingo, nas células, o Senhor está dando seu banquete, e muitos estão dizendo, não quero mais. Muitos estão simplesmente, eu tenho um sítio, não, eu casei, agora não posso ir, não, eu tenho um emprego que amanhã eu tenho que acordar cedo, não, eu posso isso, posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. É por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas, eles têm mais agilidade, eles têm mais convicção nas coisas do que os filhos da luz. Eu estava observando, nós viemos passar o ano novo aqui, na presença de Deus, como toda virada de ano nós fazemos, algo maravilhoso, a qual eu só posso perder, irmão, se eu não estiver aqui, ou acontecer algo fora do normal. E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, mas demorou, eu me cansei, estou estressado. E tem gente que fica, meu Deus, não sei o quê. E quantos de nós, irmãos, eu falo por mim, amanheci o dia numa festa, bebendo, dançando, fazendo tudo, e no outro dia, não, vamos para a chácara, vamos fazer não sei o quê, vamos para lá, para cá, e você ficava bagaço. Segunda-feira ia trabalhar, que não aguentava nem levantar a cabeça, mas ia, e fazia aquilo.
aceitando o quê? O convite do banquete de Satanás, e você tinha a maior força e vigor do mundo para fazer. E muitas das vezes Jesus está nos chamando para fazer algo para Ele, para fazer o mínimo para Ele, que Jesus ele não requer o máximo, Ele às vezes requer só o mínimo, e a gente fica, eu estou cansado, trabalhei demais, vou descansar hoje, não vou não. Não, gasolina está cara, está chovendo, misericórdia, como é que eu vou? Não tem como. Aí às vezes a gente fica, chegou uma visita bem na hora de eu ir para o culto, e você esquece de fazer aquilo, primícia para Deus. Irmãos, não é porque eu ou minha esposa ou alguém aqui seja melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas as nossas atitudes podem ser melhor do que muitas. A sua atitude é que vai dizer quem é Jesus na sua vida. Pode chegar o rei, pode chegar quem for lá em casa, abençoado, está aqui a chave, fique à vontade, a casa é sua. Quer ir para a igreja comigo não? Não vou porque não estou cansado. Então tá bom, fica aqui em casa, toma aqui, tem televisão, a geladeira, a cozinha, tudo é seu, fique à vontade. Mas o meu compromisso com o Pai, eu não troco por nada. Não troco por nada. Eu não troco a minha responsabilidade de estar aqui na presença do Senhor por nada nesse mundo. Pode ser quem for. Quiser ficar com raiva, não, então não vou ficar não. Tá bom, amado, você volta amanhã. Vai ser um prazer te receber. É isso que nós temos que ter. Nós não somos melhor do que ninguém, mas as nossas atitudes podem ser. Diga para alguém, ei, a sua atitude, Wagner, pode ser melhor do que a atitude de qualquer um. A do Wagner já é, porque o Wagner vem caminhando, dá o que? Uns 6 quilômetros, Wagner? 5,5, ele já mediu, tá? Wagner aqui é o atleta. Wagner joga duro, vem caminhando, irmão. É isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus, irmãos. No verso seguinte, Jesus responde: certo homem estava preparando um grande banquete. Quem não se frustra quando você convida alguém, você faz planos, você fala assim, rapaz, vai ser uma honra receber fulano, vai ser uma honra receber cicrano, vai ser maravilhoso esse povo aqui, nesse banquete a qual preparei. E quando chega na hora, não chega ninguém. Imagina a frustração que é. As pessoas que você tanto planejou, que aqui quando você veio aqui, irmãos, não foi algo que o cara falou, vou fazer hoje, convida. Eles já estavam convidados, eles já eram convidados com antecedência, mas mesmo assim, eles não deram a devida importância. Eu me lembro que quantas e quantas vezes a igreja que fazia encontro de casais, eu pegava 10 ingressos, irmão. A maioria eu chegava para a pessoa que, ó, você está convidado. Eu pagava do meu bolso, para não querer cobrar da pessoa, já para ele dizer assim, eu não tenho dinheiro, eu estou apertado. Eu chegava e dava assim do meu bolso. Quando chegava na hora, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Quando chegava na hora, só chegava eu e minha esposa na mesa. É algo que dói no nosso coração. E você acha que Deus, Ele está simplesmente só achando a coisa tranquila e normal? Você vê tantas pessoas sendo convidadas para o banquete e simplesmente não dando o devido valor, não dando a devida importância a qual o Senhor merece e requer. Pastor, mas tem pessoas que precisam ser libertas. Mas como é que você vai ser liberto, irmão, se você não der o primeiro passo? Eu quero ver quem vai conseguir tirar alguém de um vício, de uma dependência, se ele não quiser ajuda, se ele não querer que você ajude ele. Você pode até lutar por ele, você pode até forçar ele a fazer algo, mas no outro dia, qual ele não estiver mais vendo a sua atenção, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele não está querendo sair daquela vida. E aqui quando o Senhor Jesus fala assim, eu convidei os convidados, já que não vieram, chama aqueles que não foram convidados. Por isso que a gente temos que focar, irmãos, em ganhar vidas para Jesus. O que é ganhar vidas? É você amar, convidar, mas se a pessoa não quer, foca naquele que você também está vendo ali, chama ele.
Você vai parar de convidar aquele? Não, mas avança o sinal, vai buscar outra vida, vai correr atrás de outra pessoa, porque às vezes a gente fica tantas vezes insistindo com alguém que ele não dá o devido valor, fica parecendo que você está falando assim, você quer comprar uma bijuteria ou algo original, fica parecendo que você está oferecendo um relógio velho de quinta classe para a pessoa, parecendo que Jesus é uma bijuteria, parecendo que aquilo que nós temos de mais precioso, a gente está oferecendo para alguém, parecendo que é algo que não tem essa grandeza toda, e é o mais precioso na minha vida e na sua vida, é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus, é a graça de Deus, que nos libertou do pecado, da morte. Foi Deus que me libertou, foi Deus que te libertou, não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito do Espírito Santo, mas também é mérito daqueles que oraram, é mérito daqueles que me convidaram, é mérito daqueles que um dia me recepcionaram, é mérito de cada um. Mas se eu não quisesse, eu estaria aqui hoje. E Jesus convidou cada um e falou assim: venham, vai ser maravilhoso, o banquete já está pronto, não precisa vocês trazer nada, é de graça. E mesmo assim muitos simplesmente viraram as costas para aquilo de mais precioso que eles deveriam dar valor. Aí aqui ele fala mais à frente, é algo que eu achei muito interessante, que na parábola da grande ceia, fica muito claro que o ser humano peca contra Deus por causa de 3 áreas principais. Eu quero que você anote essas 3 áreas. 1, os bens materiais. 2, trabalho ou negócios. E 3, família e casamento. É umas áreas, irmãos, a qual a gente temos que vigiar. Bens materiais. Existe um ditado que eu sempre falo aqui, que eu acho que é um ditado popular, que diz que quer conhecer o ser humano, dá poder a ele. O que é você num carrinho velho? Mas e quem é você no SW4? Quem é você numa Hilux? Será que você vai sentar do mesmo jeito no banquinho, igual sentava no golzinho, no carrinho que você dirigia lá atrás, quando eu comecei, que era igual o pastor falou, aqueles carros Pokémon? Será que você é a mesma pessoa hoje? Será que eu estou sendo a mesma pessoa hoje? Será que eu estou tendo o mesmo espírito de humildade, de saber que não foi mérito meu, mas do Senhor? Quem somos nós numa casinha? E quem somos nós numa mansão? Quem somos nós passando dificuldade? Ou quem somos nós com a nossa conta lá com 10 milhões de reais? Será que você vai ser aquela pessoa humilde que escuta um conselho, que quando passa alguma coisa lembra do irmão? Será que você vai ser aquela mesma pessoa que respeita a autoridade que Deus constituiu na sua vida, o seu líder de célula, o seu pastor, as autoridades a qual nós temos constituído em cima dessa terra? Será que nós vamos ser a mesma pessoa? Por isso que muitas vezes os bens materiais nos afasta da presença de Deus, porque Deus, Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Deus tem o melhor para mim, quem crê? Para você. Eu creio. Mas primeiro tem que haver o quê? Processo de preparação para receber, processo de você passar pelo fogo de Jeová para ser forjado, para não deixar simplesmente depois a soberba subir ao seu coração, para não deixar depois você simplesmente o orgulho, o achômetro. Quem não já viu muitas vezes pessoas que tinham bens, eram pessoas bem de vida, pessoas que tinham uma aquisição muito boa, pessoas ricas, e menosprezar pessoas simplesmente porque eram mais pobres, ou até na própria igreja, tem pessoas que é tão achômetro que, se eu sair da igreja eu quero ver o que vai ser dela sem meu dízimo. Irmãos, quem sustenta a igreja é Deus, quem mantém essa porta aberta aqui é Deus, quem sustenta esse lugar
É o Espírito Santo de Deus que levanta você para ajudar o ministério. Mas se você não quiser ajudar, Deus vai levantar um, nem que seja lá no Japão, como a pastora Sônia fala. A obra é de Deus, nós só somos meros instrumentos usados por Ele. Então não deixe que a soberba, o orgulho suba ao seu coração, entre no seu coração e deixe você uma pessoa amargurada. Então que nesse momento você venha entender que se Deus ainda não derramou, se Deus ainda não deixou, é porque Ele está te capacitando. Não é porque Ele não quer o melhor para você, é porque Ele ainda está te capacitando. Então seja aprovado o mais rápido possível para você ver. Trabalhos e negócios. Quem de nós já saiu debaixo de chuva, de raio, do que for, mas chegava no trabalho? Cara, eu acho que não tem coisa pior, pelo menos para mim. Quem é do sul aí também, né? É você acordar de madrugada, 5, 6 horas da manhã, e aquele frio de rachar, e você ter que levantar para ir trabalhar. Meu amigo, não tem coisa pior no mundo não. Você se encapuzar todo, e você chega a sentir a dor nos ossos assim. Rapaz, é sofrido. Ainda mais se você for trabalhar, mexer com coisa gelada, coisa de câmara fria. Imagina aí, igual eu trabalhei em São Paulo. Quando você chegava na segunda-feira, era uma fábrica de embutidos, que mexia com linguiça, mortandela. Aí toda segunda-feira tinha que deixar a massa da linguiça de frango, ela tem que ficar 24 horas dentro da câmara fria. Ela tem que ficar 24 horas na câmara fria. Ela coloca a temperatura dela quase de congelamento, por causa que ela é muito sensível à massa do frango. Qualquer coisinha ela perde. Aí quando a gente chegava de manhã cedo, um frio, meu amigo, um frio. Aí você se vestia todo, ia para dentro do setor seu. Quando você batia o termômetro na massa, 4, 5 graus abaixo de zero, para você mexer com aquilo com a mão, trabalhar pegando. Aí a gente ficava das 7h30 às 9h trabalhando com essa massa. Quando finalizava, das 9 às 9h20 era o café. Aí todo mundo corria lá, tomava um cafezinho quente, comia um pão. Aí ia para o sol, ficava parecendo aqueles urubu, esquentando as mãos, que a mão estava roxa de tanta fria que estava. Mas eu deixava de fazer? Se eu deixasse de fazer, o patrão meu, ele convidava aqueles que estavam lá fora, e eles talvez fariam melhor do que eu. Então é o Senhor nos chamando para o banquete, e a gente simplesmente dando vaga para aqueles que estão lá fora, sem fazer o devido esforço, sem fazer a vontade verdadeira a qual o Pai nos chamou. Então hoje eu quero que você que está aqui, você que nos assiste, você que onde essa mensagem chegar, venha refletir que tudo em cima dessa terra vai passar, mas o que vai permanecer é o banquete celestial, a qual você vai sentar na mesa, ou simplesmente você vai ser rejeitado pelo dono da festa. Ele pode chegar na portaria aqui e você não tem entrada, meu filho. Você foi convidado tantas vezes e você não deu o devido valor, e aqui não tem como você entrar mais. Não é algo, irmão, em cima da terra, a qual você pode ser barrado num lugar. É algo eterno. Eterno não é um dia, dois, é eterno, é para o resto. Não tem mais volta. Não tem como voltar atrás. Amém? Glória a Deus, estão entendendo a mensagem, irmãos? Família e casamento. Eita, algo brabo. É algo que a gente temos que vigiar mais ainda. Quantos de nós não idolatramos a nossa família? Quantos de nós não idolatramos nossa esposa, nossos filhos? E a palavra de Deus diz que ele tem que estar acima de todos, acima de tudo. Nós não podemos amar nossos filhos mais do que a Deus. Nós não podemos amar as nossas esposas mais do que a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou falando isso? Porque quando você ama a Deus,
você respeita a esposa, você respeita seus filhos, você respeita seus irmãos, você respeita quem estiver lá fora, porque o temor de Deus vai estar no seu coração. O que vai te levar a não fazer as coisas erradas, não é porque você é bonzinho, não é porque você é o cara, não é porque você simplesmente tem forças para fazer isso, não. O que vai fazer você não fazer as coisas erradas chama-se temor ao Senhor. Temor a Deus é que me faz não pecar. Temor a Deus é que me faz não fazer as coisas erradas a qual o mundo oferece. Respeito a minha esposa demais da conta, mas se eu respeito ela mais ainda em tudo, é o temor de Deus no meu coração. Se eu respeito você, se você me respeita, não é porque nós somos melhor do que ninguém, não. É o temor de Deus no seu coração e no meu, e o amor dele que veio para completar tudo isso. Porque sem amor também não adianta nada. Não adianta você temer a Deus e também não amá-lo. Porque você pode temer a polícia, você pode temer as coisas de cima da terra, as autoridades, mas simplesmente porque você tem medo do castigo. Então aprenda a amar a Deus, aprenda a dar primícias a Deus, aprenda a dar valor ao convite de Deus todo dia na sua vida. E o Senhor requer algo mais de nós, Ele requer algo mais de nós. Aqui no verso 23 e 24 ele disse assim: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, Jesus encerra a parábola revelando duas verdades acerca do reino. Duas verdades acerca do reino. Primeiro, o seu desejo que esteja cheio. O desejo de Deus, irmão, a palavra de Deus diz que, se possível, todos serão salvos. Mas por que Deus colocou se possível? Quem crê que tudo foi criado por Deus? Quem crê, dá uma glória a Deus. Então por que existe o inferno? Quem criou o inferno? Hein? Quem criou o inferno? Se a palavra de Deus fala que tudo foi criado por Deus, mas você acha que Deus criou o inferno para punir a humanidade? Quem acha? Eu creio que não. Ele não fez isso. Mas a palavra de Deus fala que, devido à dureza do coração do ser humano, muitos não se salvarão. A vontade de Deus é que essas cadeiras aqui estivessem todas cheias, não só de pessoas ouvintes, mas de pessoas convidadas para o banquete e aceitando o banquete, aceitando de coração, não só simplesmente porque eu convidei, você convidou, mas simplesmente por ser tocado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E eu creio e ainda vou ver e viver que o Senhor vai encher esse lugar, porque Deus vai derramar da sua graça sobre essa terra. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, velhos profetizarão, jovens profetizarão, nós profetizaremos, porque Ele é fiel, e através da gente, nós vamos alcançar muitas vidas. Quem crê, irmão, dá uma glória a Deus. Aleluia. O desejo do Senhor, a palavra de Deus fala que a festa no céu, é o único momento que fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. É o único momento que há festa no céu. Então quando Ele nos arrebatar a sua igreja, irmão, vai ser festa toda hora, porque vamos estar lá os que se arrependeram, os que verdadeiramente prosseguiram e lutaram até o final. Amém? E o 2, só não entra quem rejeita o convite. Só não vai entrar no céu os que rejeitam o convite de Deus, o convite do Espírito Santo, o convite da graça de Deus.
Amém. Irmãos, se tem algo que Deus ele oferece todo dia para mim e para você, é a graça dele, que é de graça. É a graça que é de graça. Deus ele não chega para você assim: vem, se você me der isso, você entra no meu reino. Não, se você me der aquilo, porque tudo pertence a Ele. A gente acha que a gente tem alguma coisa. A gente acha que tem alguma coisa, mas tudo é do Pai. Tudo veio dele e tudo vai voltar para Ele. Quem foi que fez o mundo, irmão? Quem criou a terra? Quem criou seus fundamentos? Quem criou seus limites? Quem criou tudo? Nós só somos meros instrumentos a qual o Senhor colocou em cima da terra para administrar. E como é que nós estamos administrando aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? A gente às vezes fica pedindo a Deus: Deus, olha a minha situação para ir para a igreja, Pai. Eu só vou de ônibus, quando eu acho uma carona, quando eu tenho pelo menos a humildade de pedir uma carona. Se o Senhor me der um carro, Deus, menino, pense num cabo, Deus, que vai dar carona, vai buscar. Deus, eu vou fazer a tua obra. Aí o primeiro carro, irmão, é algo sobrenatural. Você cria aquele ciúme, quer zelar toda hora, quer lavar 2, 3 vezes na semana, quer limpar toda hora. Deus, hoje não dá para dar carona não, está chovendo. Imagina como é que está os pés desse povo, Deus. Deus vai sujar meu carro todinho, Deus. Quem tem que limpar depois é eu. E tem muitos que levam até ao limite: eu não vou hoje não, Deus, porque eu lavei o carro hoje, vai sujar todinho de novo. E assim a gente vai levando a vida com barganhas, querendo barganhar Deus. Deus, se eu acertar na Mega Sena, aquela igreja eu vou deixar um brinco. Vou dar um dízimo, Deus. Olha, Deus, se eu ganhar 10 milhões, eu dou um dízimo de 1 milhão. Resolve todos os problemas ali da igreja, Deus. Não vai não. Fazer igual a velhinha: não vai não, viu? Irmãos, o que é que eu quero dizer para você essa noite? Convide. Não tenha medo de convidar. O banquete é para todos, mas só vai estar aqui aqueles que aceitarem. Não é aqueles que a gente vai: você vai ou não vai? Botar uma arma na cabeça dele. E aí, você vai para a igreja ou não vai? Ninguém aqui é ladrão de almas. Ninguém aqui simplesmente força ninguém a nada, porque tudo é de graça. A graça é de graça. Mas o nosso papel também a gente não pode negligenciar. Qual é o meu e o seu papel? Nós somos os servos do Senhor, a qual Ele falou assim: ei, vai lá e confirma com os convidados que o banquete já está pronto. E essa responsabilidade nós não podemos tirar de nós. Se você está aqui hoje banqueteando, se você está presente na mesa, banqueteando até hoje, é porque o Senhor tem te sustentado. E Ele requer que você vá convidar. Não se preocupe quem vai ficar, mas convide, porque quem vai ficar aqui é aqueles que o Espírito Santo de Deus encher tanto do alimento espiritual, que nunca mais ele será o mesmo. Assim como eu, como você, como qualquer um que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, nunca mais fomos o mesmo. Assim também não vai ser diferente naqueles que o Senhor tocar. Então o nosso papel é ir de fazer aquilo que o Mestre mandou: convide, ir de fazer discípulos, ir de a todos os 4 cantos da terra e falar as boas novas, a qual eu tenho para este povo. Aqui mais à frente, eu já estou finalizando, irmão. Deixa eu só ver aqui. Aqui mais à frente em aleluias.
Tem uma passagem em Romanos, eu quero pesquisar ela aqui, que eu quero falar para vocês, que fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E eu achei muito em Romanos 14, Romanos 14, verso 17, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né, Léo? Léo aí é o cara. Verso 17 que diz assim, ao 22, se eu não me engano: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo. Por meio de conversas macias e com a bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês, Lúcio, Jassan e Sosipatro. Eu estou lendo errado, né? 14? Ah, então eu li o errado. 14, 17. Amém, Jesus. Aqui é isso mesmo. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo. Eu que olhei errado aqui, é 14, 17 mesmo. Eu coloquei 17. Amém? Para finalizar, irmãos, o que é que nós temos que saber é discernir verdadeiramente. Tem pessoas que usam de má fé. Eu lembro que quando nós começamos a essa visão de MDA, a qual nós abrimos as células, quantas células não dava 30, 40 pessoas? Enchia. E nós achamos, não, é o amor, temos que buscar, temos que fazer, temos que ajudar, tem que dar uma cesta básica, tem que emprestar um botijão, tem que arrumar um dinheiro emprestado, tem que fazer isso, fazer aquilo. E a gente caiu nisso achando que era isso que tinha que fazer, porque o amor é isso. Mas quando chegava na parte do amor, que é correção, que era mudança de vida, que era arrependimento, que era compromisso com Deus, muitos foram se saindo. Mas glória a Deus, que os que permaneceram estão até hoje. A gente perdeu o tempo? Não. Nós ganhamos o tempo, porque a nossa parte a gente fez e estamos fazendo. Quem perdeu foi aqueles que não entenderam o convite para o banquete. Quem perdeu foi aqueles que simplesmente negligenciaram o chamado a qual o Senhor deu naquela vida, naquele dia. E eu fico assim olhando como é bom, irmãos. Se tem algo gratificante para nós, se tem algo que é gratificante para uma pessoa como nós, que faz a vontade de Deus, que fala de Jesus para as pessoas, é ver uma vida se arrepender na presença de Deus e se firmar na presença de Deus. Então nessa noite,
eu quero pedir a Deus, orar por cada vida que está aqui, cada um que está nos assistindo, para que Ele venha abrir os ouvidos espirituais de cada um, para receber de Deus aquilo que eles têm nos chamado, e nós às vezes não estamos dando o devido valor. Se tem algo mais precioso que eu e você temos que dar valor, chama-se Deus. A presença dele é real neste lugar. Para onde nós iremos se não temos para onde voltar? Qual lugar você vai voltar fora da presença de Deus? Se não temos para onde ir, se não temos o que fazer, se está ruim, irmão, com Deus, imagine sem Ele. Por isso que muitas pessoas, elas simplesmente recorrem a outros meios que só levam à morte. Muitas pessoas não conseguem se controlar, e no meio das provações, em vez de recorrer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pode estender uma mão e tirá-lo da lama, ele simplesmente recorre às drogas, à prostituição, aquilo que mata a carne e o espírito, e se afasta cada vez mais de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama aquilo que nós fazemos de melhor para Ele, mas também aquilo que não fazemos nos afasta da sua presença, nos afasta da sua graça, da sua vontade, do seu amor, e nos afasta do principal, que é o banquete no reino de Deus. Então nessa noite, eu quero que você fique de pé, porque você é um convidado especial aqui essa noite. Eu quero estar orando agora por aqueles que estão ao vivo, nos assistindo. Pai, através dessa live, Pai, através desse vídeo que vai ficar gravado, seja o dia que for, Senhor, seja a hora que for, que essa pessoa que assistir ou está nos assistindo, seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, que ele venha se sentir privilegiado de ser convidado pelo Senhor para estar na mesa do Rei, para estar na presença do Rei, no banquete a qual o Senhor tem guardado para cada um de nós. Mas aqui, como diz, Pai amado, só vai entrar aqueles que aceitarem o convite, porque o Teu reino, Pai amado, o Teu reino ele já está pronto, o banquete já está pronto, Pai, mas que nós venhamos aceitá-lo, que nós venhamos reconhecer o quão precioso é, Pai amado, o Teu banquete, o quão precioso é o Teu convite nas nossas vidas, e que nós venhamos também, Pai, ser, Pai amado, esses servos a qual o Senhor mandou ir, Pai amado, levar o convite a vidas que estão aí perecendo, Pai, vidas, Pai amado, que estão se perdendo nas drogas, vidas, Pai amado, que estão, Pai amado, prisioneiras dos vícios, Pai, da ignorância, da soberba, do achômetro, de se achar melhor do que as outras pessoas, de se colocar acima de todo mundo. Pai, nesse momento, Deus, nós te pedimos por cada um, nós te pedimos por tudo isso, Deus, que tem acontecido nesse mundo, nesse país, a qual as coisas erradas é que parecem estar certas, e as certas estão erradas, trazendo dúvidas aos corações, trazendo doutrinações, Pai amado, satânicas, a qual não estão ao Teu agrado, Pai. Pai, nos ajuda a guiar nossos filhos, nos ajuda a ensinar eles o caminho a que deve seguir, Pai, para que esse mundo não venha tragar nossos filhos. Pai, é o Senhor que convence, Pai. Se for preciso, escreve na parede, Pai, dessas autoridades a qual, Pai amado, se acham os semideuses, se acham acima de tudo e de todos. Visita eles, Pai,
Usa da tua misericórdia na vida deles, porque a tua palavra diz que, se possível, o Senhor quer salvar todo mundo, e não é diferente na vida deles, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, coloca os teus anjos, Senhor, a visitar esse povo. Coloca os teus anjos, Pai amado, a trabalhar, Pai amado, pelo teu povo em cima dessa terra. Traz resposta, Deus, a tantos questionamentos. Traz saúde, Deus. Tu és o Deus, o médico dos médicos. Se for da tua vontade, o Senhor pode curar. E se não for também, Pai, o Senhor é que sabe, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai, nos conscientiza, Deus, que nós somos meros peregrinos em cima dessa terra, a qual o Senhor tem. A tua palavra diz que o Senhor tem o melhor para nós. A tua palavra diz que essa terra mana leite e mel, e o Senhor quer dar isso para cada um de nós, mas nos capacita a receber, Pai. Que o nosso coração não venha estar voltado para as coisas dessa terra, que simplesmente a tua palavra diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Ele vai acrescentar tudo aquilo que você tem pedido, mas primeiramente busque a sua justiça e o seu reino, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui, Pai amado, mais uma terça-feira, a qual o título desse culto é o culto da vitória. E nós acreditamos, porque nós sabemos que Tu és Deus de vitória. Tu és Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és Deus, Pai amado, que é o general que está à frente de todas as batalhas. Basta uma palavra, basta uma ordem do Senhor para tudo se reverter, Pai amado, para o bem daqueles que Te servem. E não vai ser diferente, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui essa noite orando e buscando a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, e abençoa cada um que está ao vivo nesse momento, no nome de Jesus, amém?